Olá, boa noite. Em mais uma escalada na relação já conturbada dos Estados Unidos com o judiciário brasileiro, o governo de Donald Trump anunciou que vai restringir os vistos para estrangeiros que censurarem americanos. Pelas redes sociais, o secretário de Estado, Marco Rubio, avisou que essa restrição vai alcançar quem o governo Trump interpretar como alguém que esteja censurando ou sendo cúmplice da censura contra pessoas e empresas americanas. A justificativa é defender a liberdade de expressão da forma como Donald Trump defini-la. Sem citar o ministro Alexandre de Moraes, Marco Rubio fez questão de colocar a América Latina como alvo dessa nova restrição. E um conselheiro de Trump foi mais direto. Marcou Moraes como um alvo da medida. Nós vamos ver a reportagem de Mariana Jangiacomo. O anúncio foi feito pelo secretário de Estado americano Marco Rubio. Nas redes sociais, ele escreveu: estrangeiros que trabalham para prejudicar os direitos dos americanos não deveriam aproveitar os privilégios de viajar para o nosso país. Seja na América Latina, Europa ou em qualquer outro lugar, os dias do tratamento passivo para aqueles que trabalham para acabar com os direitos dos americanos acabaram. Em um comunicado, Rubio também afirmou que autoridades estrangeiras tomaram ações flagrantes de censura contra empresas de tecnologia americanas e cidadãos e residentes americanos quando não têm autoridade para fazê-lo. Logo depois, Jason Miller, conselheiro do presidente Donald Trump, republicou a mensagem de Marco Rubio e disse a seus seguidores para compartilharem com alguém que vem à mente ao ler o anúncio. Escreveu: "Ok, vou começar. Olá, @Alexandre", referência ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. As falas de Marco Rubio não citam nenhum nome de autoridade ou caso específico que poderia ser punido com a restrição de entrada nos Estados Unidos, mas o discurso é o mesmo adotado por republicanos que consideram as ações de Alexandre de Moraes como tentativa de censura. No começo deste ano, o grupo de republicanos no Comitê Judiciário da Câmara anunciou o projeto Sem Censores na Nossa Terra, citando ações de Alexandre de Moraes, que em 2024 ordenou a remoção ou suspensão de mais de 150 perfis em redes sociais americanas, como, por exemplo, o X. Moraes também foi alvo de um processo na justiça americana por parte da empresa de tecnologia de Donald Trump, a Trump Media and Technology, que alegou uma tentativa de censura de discurso político. Em Brasília, na Comissão de Relações Exteriores da Câmara, o ministro Mauro Vieira disse ter enviado uma carta a Marco Rubio assim que o governo Trump assumiu, se colocando à disposição para conversar, mas não obteve resposta. Questionado sobre o anúncio de restrição de vistos a autoridades, o chanceler afirmou que essa decisão é soberana de cada país. Inúmeros os casos conhecidos de brasileiros que pedem visto comum de turista e que são negados e tudo. Os vistos oficiais, evidentemente, que tem que haver concordância para um encontro bilateral. Mas, como eu disse, há casos e casos. Os vistos para participantes em reuniões multilaterais, como são Nações Unidas, OEA e tudo, os acordos de sede obrigam o país a conceder. O deputado Lindbergh Farias, do PT, que participava da audiência, criticou a oposição que apoia o governo republicano de Donald Trump. Então é a primeira vez na história que a gente tem um grupo político que age contra os interesses nacionais. Era tudo conversa. Não é a bandeira do Brasil. É o bonezinho onde faça América grande novamente. O Brasil tem tido uma postura muito madura e muito responsável em relação, inclusive, às questões tarifárias. Mas os senhores estão querendo promover uma brutal crise diplomática ao trabalhar cotidianamente contra poderes constituídos aqui no nosso país. Na última segunda-feira, o ministro Alexandre de Moraes atendeu a pedido da Procuradoria-Geral da República e abriu um inquérito contra Eduardo Bolsonaro. O deputado federal licenciado está vivendo nos Estados Unidos, onde estaria articulando sanções contra Alexandre de Moraes e outras autoridades. Eduardo Bolsonaro afirma que está nos Estados Unidos para defender as liberdades dos brasileiros. Eduardo e o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, deverão ser ouvidos no inquérito em até 10 dias.
Já volto com Jussara Soares e Caio Junqueira em tela comigo. Boa noite aos dois, nossos analistas de política. Caio, eu vou começar com você. O que mais o Brasil pode fazer diante dessas ameaças? Boa noite, Thaís. Jussara, boa noite a todos. Thaís, isso é o que está justamente sendo debatido tanto no Palácio do Planalto quanto no Itamaraty. Tem um consenso de que é preciso esperar vir algo concreto, que ainda não veio, a despeito de todos os sinais nesse sentido. Os sinais foram dados hoje e os sinais foram dados na quinta-feira da semana passada, quando o Marco Rubio confirmou que estava em análise sanções contra o Alexandre de Moraes. O que nós observamos é que, de certo modo, o governo brasileiro não se preparou. Acho que lá atrás, quando começaram a circular as informações de que o Alexandre de Moraes poderia ser sancionado e depois o jornalismo foi descobrindo também que outras autoridades poderiam ser sancionadas, houve ali quase que um deboche ali no começo, achando que isso nunca poderia acontecer, mas agora ele está bem perto de acontecer. Vai depender substancialmente do alcance dessas sanções, porque essas sanções podem variar de um visto, de uma vedação à entrada dessas autoridades brasileiras nos Estados Unidos. Aí é uma sanção, vamos dizer assim, branda até, mas ela pode ser uma sanção muito potente, muito forte, por exemplo, impedindo as autoridades de terem até uma conta bancária no limite, dizendo, de transacionar, de comprar um livro na Amazon, né? Então depende do que vem, né? Enquanto isso, o que a gente tem de informação é que já há estudos ali especificamente sobre a lei Magnitsky dentro do governo, de forma a preparar as respostas a depender do que vier. O que a gente pode prever ali, de repente, é uma convocação da embaixadora nossa lá em Washington para vir ao Brasil. A gente pode prever também algum tipo de retaliação na mesma moeda, a depender da sanção, e numa escala muito maior, mas que já ouço algumas pessoas falando disso, uma retaliação no aspecto comercial, por exemplo, não encaminhar, parar de vender carne, por exemplo, ou algum tipo de retaliação nesse tamanho. Lembrando que a gente está tratando da maior potência, da maior economia do mundo, que é os Estados Unidos. Mas, fundamentalmente, nesse instante, é esperar para ver o que vem e, a partir daí, ir tomando mais intimidade com esse processo político e jurídico todo, para quando vier você analisar, assim, qual o caminho. De uma sanção, uma retaliação branda do ponto de vista diplomático, até, de repente, uma evolução para algo mais forte comercialmente, por exemplo. Jussara, teve uma avalanche nas redes sociais depois desse anúncio, né, com várias especulações ali de quem faria parte dessa lista. Ela, do ponto de vista da governança de um país, ela parece uma coisa tão absurda quanto, enfim, inesperada, né? Acho que é por isso que estamos surpresas. Mas ainda assim, o governo precisa se preparar, né? Como o Caio disse, estamos diante da maior nação do mundo, não tem jeito de não se intimidar. No seu termômetro, como é que você percebe essa medida, por exemplo, dessa restrição, batendo no Palácio do Planalto, batendo no governo? Qual é a temperatura do governo hoje diante de mais essa de Trump? Jussara, boa noite, querida. Boa noite, Thaís, Caio, todo mundo que está aqui com a gente. Olha, Thaís, o que a gente consegue observar aqui no governo brasileiro é que ainda eles têm adotado uma cautela tentando esfriar os ânimos. O que eles disseram hoje? É que essa decisão anunciada de Marco Rubio, com essa restrição de vistos, é aquém daquilo que foi anunciado pelo próprio Rubio na semana passada, no discurso dele, na quinta-feira, e também está aquém do que tem sido propagandeado pelos bolsonaristas aqui no Brasil. O que eles dizem? Olha, essa decisão, inclusive o próprio chanceler Mauro Vieira disse lá na Câmara de Deputados que essa decisão sobre os vistos cabe a cada país, é uma decisão, ele pode decidir dar ou não o visto, conceder ou não a permissão para a entrada nos Estados Unidos. Então,
se saiu por aí para tentar minimizar também o efeito. Fato é que entre os bolsonaristas, a expectativa é que essa medida anunciada hoje por Marco Rubio seja apenas a primeira e que outras sanções mais amplas, assim a essa que Caio acabou de mencionar, elas podem ocorrer sim. Aí sim, citando especificamente, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal e outras autoridades, se assim for englobada dentro dessa sanção mais ampla, que é a expectativa dos bolsonaristas. Fato é que o governo brasileiro tem tentado, de modo geral, aqui, pelo menos nas nossas conversas que tenho tido aqui em Brasília, Thaís e Caio, tem tentado dizer que a situação, né, que vem sendo colocada pela direita brasileira não é tão relevante assim para os Estados Unidos. Então, eles tentam baixar essa temperatura para tentar encontrar um caminho. Mas fato é que, assim, quando o Marco Rubio ele usa um discurso dele para citar nominalmente o ministro Alexandre de Moraes, falar dessa sanção, não dá para ignorar que isso está no radar de alguma maneira. Então, esse é um ponto específico, embora o governo, neste momento, tente dizer que está aquém do bolsonarismo, aquém do que o bolsonarismo estava dizendo, aquém do que foi propagandeado, e agora a regra geral é silêncio, tentar manter os contatos que vêm sendo feitos, né, para tentar resolver essa situação, mas uma ordem, de modo geral, é que a diplomacia, neste momento, para evitar escalar essa crise, é atuar em silêncio, fugir das pegadinhas de redes sociais e cair ali no que eles dizem que o bolsonarismo acaba fazendo, é que levar tudo para as redes sociais, que é isso que o governo quer evitar neste momento. Não, o comportamento, inclusive do conselheiro do Jason Miller do Trump, é um comportamento de recreio de quinta série, né? De bullying de quinta série. Quer dizer, nós estamos falando de alguém que está ao lado do presidente dos Estados Unidos fazendo uma provocação sobre uma medida restritiva de um ministro de Suprema Corte de um outro país. Quer dizer, os limites aí já foram muito ultrapassados, né? Quem está no meio disso é a diplomacia, no caso brasileiro, como você colocou, Jussara, e o chanceler Mauro Vieira, o personagem no meio dessa história. O que você destaca dessa fala dele hoje na Câmara dos Deputados? Olha, Thaís, foi uma fala longa. Foram mais de 6 horas de esclarecimentos na Comissão de Relações Exteriores na Câmara. E eu detalho um ponto bastante específico. A gente já sabe dessa distância política da relação entre o governo Lula e o governo Trump, mas o chanceler Mauro Vieira foi muito específico em dizer que ele mesmo enviou uma carta para Marco Rubio assim que ele foi nomeado e não houve nenhuma resposta para esta carta, para essa correspondência. Mauro Vieira, ele disse que ali ele se apresentou, lembrou dos contatos que ele teve com Marco Rubio, então senador, e o Mauro Vieira, então embaixador em Washington. Ele tentou trazer essa conexão, se colocou à disposição para manter um contato, mas não houve resposta. Isso, claro, o próprio chanceler tentou dar muita proporção para isso, né? Dar muita projeção a esse fato específico de uma não resposta. Mas na diplomacia é bastante característica uma não resposta, né? O silêncio, ele é muito eloquente nesses casos. E aí, o que o governo brasileiro tem dito? Que, olha, apesar desse silêncio, desse distanciamento entre o presidente Lula e Trump, entre o chanceler Mauro Vieira e Marco Rubio, essa ausência de diálogo, outros canais da diplomacia brasileira e dos dois governos têm atuado. Por exemplo, ele cita que a embaixada em Washington tem mantido contato com a equipe de Rubio para tentar, inclusive, tratar dessa questão aí, dessa ameaça de sanção específica a Moraes, e agora vai tratar também dessa questão do visto. Agora, só um ponto importante, porque eu mencionei o visto, o governo brasileiro, em relação a essa medida do visto hoje, essa restrição do visto a autoridades que fizeram algum tipo de restrição ou punição a empresas americanas, eles dizem o seguinte, que o governo brasileiro não tem que se manifestar e não vai se manifestar sobre isso, porque não foi citada diretamente. Mas fato que, só para amarrar tudo aqui, Thaís, fato é que sim, o governo brasileiro diz que vem mantendo esses contatos por níveis mais técnicos, agora aumentou um pouco o nível, mas o chanceler Mauro Vieira, Marco Rubio, não se falam e o silêncio está vindo de lá. Já faz tempo, né, que Donald Trump assumiu e Marco Rubio também. Obrigada, Jussara. A gente já volta a conversar.